David, querida comunidade, hoje, neste domingo, nós somos chamados a contemplar a beleza do chamado de Deus. Nós passamos por 3 histórias. Na primeira leitura a gente ouvia a história do chamado de Isaías. Na segunda nós tocávamos um pouquinho na história de São Paulo. E no Evangelho, o coração dessa liturgia, nós vemos Pedro tendo um encontro com o Senhor que transforma a sua vida por inteiro. Obviamente, esse chamado de Deus não ficou restrito a Isaías, a Paulo e a Pedro. Mas hoje, através da liturgia, Deus também chama cada um de nós. Chama a mim, chama vocês. Ele deseja a nossa vida, deseja nos conduzir também a nós, às águas mais profundas da fé. O Evangelho de São Mateus é um evangelho tão rico em detalhes, filhos. Um evangelho tão detalhado, tão rico, que enquanto o diácono ia fazendo a leitura, estava de olhos fechados, e é como se de olhos fechados eu conseguisse enxergar a história do que estava realmente acontecendo. Jesus está nas margens de Genezaré, uma grande multidão já estava seguindo o Senhor, e vejam, diz a palavra que eles estavam se apertando. Eu usei uma imagem de manhã. Quem aqui já andou no calçadão de Bangu, na época de Natal, entende bem o que é isso. A multidão que se comprime para buscar alguma coisa. A multidão se comprimia não porque Jesus tinha pão, não porque Jesus tinha água ou vinho, mas eles tinham fome e sede da palavra de Deus. Jesus já era reconhecido como um profeta. Ele pregava como quem tem autoridade. A palavra dele encantava as pessoas. Então, dada a circunstância, era tanta gente, Jesus precisava se afastar um pouco para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. Ele então enxerga 2 barcas, a barca de Pedro e dos outros 2 irmãos, Tiago e João. Ele então sobe na barca de Pedro para utilizar a barca como um púlpito, como uma parte mais elevada para a sua pregação. Jesus encontra Pedro, meus filhos, no ordinário da vida, nas suas ocupações mais cotidianas. Deus é assim, Ele se serve de situações que à primeira vista parecem simples coincidências. Após uma noite exaustiva de trabalho, Pedro certamente não esperava ouvir um sermão. Talvez o que ele quisesse, como cada um de nós, era voltar para casa e descansar. No entanto, Jesus pede a barca, e por cortesia, Pedro permite. Afinal, ele é um profeta. Como consequência, Pedro acaba ouvindo aquela pregação. E esta começa a tocar profundamente o coração de Pedro. Aqui Jesus já não está mais entrando numa barca, filhos. Jesus está entrando no coração de São Pedro. Está entrando na vida, naquilo que Pedro tinha de mais comum, de mais cotidiano. A barca parada, os pescadores lavando as redes, são um sinal de que as coisas naquele dia, naquela noite, não tinham ido muito bem. A pesca não tinha sido boa, era o momento de encerrar, de desistir. Pedro talvez estivesse desanimado, entristecido diante de uma noite improdutiva. Na imagem de São Pedro, nós podemos enxergar também a nossa própria vida. Redes vazias, esforço sem fruto, desânimo. Quantas vezes a gente também não se sente assim? Tentamos, lutamos, a gente se esforça e parece que nada. Essa mesma experiência poderia ser algo até recorrente na vida de Pedro. Afinal, quem tem o costume de pescar sabe bem que, como diz o ditado, tem dias que o mar não está para peixe. E aí, só a título de conhecimento, as minhas experiências como pescador sempre foram terríveis. Eu sempre via meu avô indo pescar e voltava para casa com um monte de coisa, com um monte de história para contar. E depois que inventaram um celular que grava, ele gravava as coisas. Caraca, pegaram isso, pegaram uma raia hoje. Eu ficava encantado com aquilo e eu queria viver aquelas mesmas aventuras do mar. Mas quando eu ia, era impressionante. A pesca era sempre assim, nunca dava nada. Era sempre um tédio mortal, nada vinha. Certa vez eu peguei um baiacu, mas meu avô falou: isso não se come, meu filho, não adianta de muita coisa. Eu inventei de pescar certa vez em Guaratiba. Eu lancei fomos tarde da noite para Guaratiba pescar. Inventei de ir com outro paroquiano, uma outra paróquia. Em determinado momento da madrugada, ele já tinha pegado o edredom que a esposa tinha preparado para mim.
foi dormir, eu continuei tentando pegar alguma coisa. Por fim, ele agarrou nas pedras e eu perdi tudo. Não deu certo também naquela noite. Eu sei bem o que é isso, filhos. O tédio, a decepção, por não ter conseguido pescar nada do que a gente tinha programado. Nem sempre o conhecimento nosso funciona diante de certas situações da vida. Mas hoje, naquilo que talvez fosse algo tão recorrente na vida de Pedro, acontece algo de novo. Aparece alguém de novo. Jesus sobe a barca, pede que ele se afaste um pouco, e ali Jesus continua a pregar. Eu imagino São Pedro sentadinho, cansado, mas atentamente ouvindo o Mestre Jesus, aquele que pregava, como o padre já disse, cheio de autoridade e que encantava todo mundo com o seu jeito de falar, aquele cuja fama já tinha se espalhado. Também na nossa vida, Deus se utiliza em muitos momentos dos nossos fracassos. Deus se utiliza das nossas dificuldades. Deus se utiliza dos nossos ventos desfavoráveis, dos momentos em que Ele olha para nós já desistindo. Ali, Ele deseja subir na barca da nossa vida. No final da pregação, então, Jesus olha para Pedro e diz: avança para águas mais profundas, Pedro. Lança novamente as redes. Só um momento, o padre se perdeu. Jesus está convidando Pedro a sair da superfície, filhos, a voltar para as profundezas. Jesus queria dar-se a conhecer a Pedro, queria mostrar quem de fato ele era. A profundidade aqui, obviamente, não está relacionada só à água, mas era um aprofundar-se no coração do Senhor. Era preciso sair do meio da multidão, do meio da gritaria, da euforia, do conhecimento simplesmente superficial. Era preciso ficar a sós com Jesus. É como se o Senhor quisesse fazer com que Pedro compreendesse que aquela imagem das redes vazias não era o final daquela história, mas as redes vazias simplesmente eram o início. Ainda não era o momento de parar, Pedro. Não era o momento de desistir. Por isso, lance de novo as redes. Mas a gente pode dar um passo para trás e pensar assim: Pedro poderia ter dito para o Senhor: como assim lançar as redes? Pedro poderia certamente ter se recusado. Afinal, ele era um pescador experiente. Ele sabia que naquele dia as águas não estavam as melhores. Jesus era um simples carpinteiro. Pedro era um homem das águas, vivia da pesca, vivia naquela região. Não havia por que insistir naquilo. Mas aqui nós vemos Pedro fazendo um ato de fé. Pedro vê naquele homem, no Mestre, nele existe algo de diferente, pelo qual vale a pena confiar no poder da palavra. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, não deu muito certo, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Aqui está o segredo de São Pedro, filhos. Só a força da palavra do Senhor pode transformar a nossa miséria em abundância. Só a força da palavra pode transformar nosso fracasso em sucesso. Pedro para de se basear na própria experiência, não confia mais na sua própria razão. Agora ele coloca sua confiança na voz de Jesus. Ele obedece o Senhor. E como consequência, Pedro experimenta uma pesca milagrosa. No final, no sinal que Pedro faz da experiência com Deus, ali ele vê que não era apenas um mestre. Pedro começa dizendo para o Senhor: mestre, mas depois do milagre fala para o Senhor: é Kyrios, é Senhor. Esse homem possui o poder de Deus. Pedro viu a luz da fé, mesmo que ainda não de um modo pleno. Existia um mistério muito profundo na pessoa de Jesus. E diante do milagre, diante do Senhor que estava na frente de São Pedro, ele então cai no chão dizendo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. E aqui nós vemos um paralelo, inclusive, com a primeira leitura. Quando alguém se encontra verdadeiramente com Deus, percebe a própria pequenez, a própria indignidade. Pedro sabe que não é digno daquela graça. Ele não é digno de ser testemunha daquele sinal. Mas mesmo com Pedro caído ao chão, Jesus não rejeita Pedro. E aqui nós vemos um lindo mistério do chamado de cada um de nós. Deus chama, meus irmãos, quem não merece.
Deus chama os fracos, Deus chama os pequenos, Deus chama os miseráveis para confundir aqueles que são grandes e fortes. É justamente porque somos fracos, Ele nos escolheu. Ele não nos chama porque nós somos capazes, mas como nós já ouvimos tantas e tantas vezes, Ele capacita aqueles que escolheu. Pedro foi chamado para ser a pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. Um homem pobre, sem grandes estudos, simples, e um homem de um espírito um tanto quanto rude, que nosso Senhor ao longo do Evangelho vai lapidando e lapidando e lapidando. Jesus poderia ter certamente escolhido um homem mais sábio, poderia ter escolhido um homem que fosse mais fácil para ele lidar com essa realidade de ser o primeiro Papa da nossa igreja. No entanto, não foi ao melhor, foi a Pedro que Deus decidiu chamar. Deus poderia também ter chamado muitos outros a estar aqui. Deus poderia ter chamado um padre melhor para pregar para vocês. Deus poderia ter nos dado uma assembleia muito mais santa do que está hoje aqui. Mas quem Ele escolheu para estar nessa noite aqui, experimentando a graça do seu chamado, foi a mim, foi ao padre David, foram vocês, filhos. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. E a graça do chamado dele é simplesmente explicada no profundo amor de Deus. Ele nos escolhe simplesmente porque nos ama. Hoje ele diz a São Pedro: não tenhas medo, farei de ti pescador de homens. O chamado de Pedro não termina na pesca. Jesus pega aquilo que Pedro tinha por profissão e transforma numa grande missão. De pescador de peixes, agora será pescador de homens. Esse era o propósito de Deus na vida de Pedro, mas também de cada um de nós. Ele deseja fazer de nós instrumentos de salvação na vida de outros. Quantas pessoas ainda precisam ouvir o Senhor? Quantas pessoas ainda precisam experimentar da graça desse chamado? Deus deseja usar a nossa barca hoje, filhos. Nossa história, nossa vida. Mesmo que a gente seja falho, cheio de fraquezas, não tenhas medo. Somos instrumentos desafinados mesmo, insuficientes. E muitas vezes nós colocamos a desculpa nas nossas limitações para não corresponder ao chamado do Senhor. Quantas vezes já deixamos de dar respostas a Ele porque nos sentíamos incapazes, miseráveis e pequenos diante de uma tão grande missão que Ele nos confia. Nosso Papa Bento, no seu primeiro pronunciamento quando foi eleito Papa, disse uma frase que certamente toca o coração de todas as pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Ele dizia a todo o povo de Deus: consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. E o padre complementa a fala do Papa: Deus é mestre, filhos, em usar de instrumentos defeituosos, desafinados como nós somos. Mas Deus exige de nós simplesmente uma coisa. Deus só faz uma exigência: Ele deseja um coração disponível. A palavra de hoje termina dizendo que os apóstolos deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aqui está a resposta final. Pedro e seus companheiros deixaram tudo para seguir o Senhor, porque a experiência que eles fizeram de Jesus foi algo tão forte, tão impactante, que eles entenderam: nada nessa vida vale tanto a pena do que seguir a esse homem. Jesus se tornou verdadeiramente a grande riqueza do coração daqueles homens. Por ele, valia a pena largar tudo, largar a própria casa, largar a barca, largar o próprio sustento, o conforto do lar. Por ele vale a pena deixar tudo. Segui-lo é a maior das riquezas. A gente pode se perguntar nessa liturgia, filhos: o que tem me impedido de seguir o Senhor? O que tem me feito abandonar o chamado que Ele me fez, as redes que Ele me confiou? Medos, apegos, pecados, seguranças falsas. O verdadeiro chamado deve nos levar a entregar tudo plenamente nas mãos de Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, São Paulo diz algo muito grandioso acerca da vocação. E ele dizia: eu considero como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele
eu tudo desprezei, e tenho tudo em conta de esterco, a fim de conhecer Jesus e de estar com Ele. Como nós precisamos, filhos, que a palavra de Deus, ao longo da nossa caminhada, vá nos lembrando da beleza do chamado dele em nossas vidas. Nós fomos um dia encontrados pelo Senhor. Deus um dia entrou na barca da nossa história. Um dia Ele nos tirou dos nossos fracassos. Um dia Ele nos fez um chamado. E o Padre gostaria de dizer uma coisa: o chamado de Deus na sua vida, o chamado de Deus na minha vida, é para sempre. É desde sempre e para sempre. Porque Ele não volta atrás na sua decisão. Deus não volta atrás no seu chamado, na escolha que Ele fez. Portanto, irmãos, sigamos o Senhor, caminhemos com Ele, para que a gente possa dizer como São Paulo na segunda leitura: é pela graça de Deus que eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi estéril, ela não foi em vão. Que a graça do chamado de Deus em nossas vidas não seja em vão. Não tenhamos medo, Jesus está na nossa barca. Que este seja a força, que esta seja a força do nosso coração, saber que o Senhor caminha conosco. Como o Padre já disse ao longo dessa homilia, certamente todos nós que já fomos chamados por nosso Senhor, em algum momento da nossa vida nós desanimamos. Em algum momento da nossa vida a gente pensou em largar tudo, pensamos em desistir, em deixar para lá o chamado de Deus na nossa vida para fazer qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente pensou também, como Pedro, em negar o Senhor. E termino com uma última imagem dessa grande história de São Pedro, começada na liturgia de hoje. Depois que Pedro foi capaz de negar Jesus por 3 vezes, depois que Pedro voltou ao ofício de pescador, o que Jesus fez? Foi atrás de Pedro. Jesus novamente entrou na barca, fez com que aquela pesca acontecesse novamente, de uma maneira milagrosa. E então, já nas margens, tendo Pedro reconhecido quem era diante dele, era o Senhor, então Jesus perguntava para Pedro: Pedro, tu me amas? Ou seja, meus irmãos, Deus continua desejando o nosso sim. Não importa se em muitos momentos a gente tenha desanimado, não importa se em muitos momentos nós tenhamos desistido, Deus hoje continua de braços abertos, continua com o seu braço assim estendido para nós. Ele continua dizendo para mim e para você: vem e segue-me. Não importa o que ficou para trás, já não importa os fracassos, já não importa a rede vazia. O que importa é que agora nós aprendamos a, como Pedro, a dizer: Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou jogar novamente as minhas redes. Vamos ficar de pé, filhos? Diante de uma liturgia tão bonita, o Padre gostaria de rezar. Conheço bem, e cada um olhando para o coração pode dizer aquilo que nos faz desaninar na nossa caminhada. São tantas as situações, tantas as dificuldades, as frustrações que nós às vezes enfrentamos, mas no meio de tudo isso, nosso Senhor nos pede hoje um voto de confiança. Nosso Senhor nos convida novamente a ir às águas mais profundas. Ele nos chama novamente a nos lançarmos. Ele deseja renovar no nosso coração esse chamado. É preciso abraçá-lo com coragem. É preciso considerar a vida fora de Jesus nada, assim como São Paulo considerava. Eu considero tudo como perda, como nada diante da graça de conhecer a Jesus e de ser achado nele, de caminhar com ele. Portanto, vamos pedir essa noite a nosso Senhor que nos conceda a ousadia de não largar as redes da nossa missão. Não importa as dificuldades que nós enfrentarmos, não importam os medos, não importam as nossas fraquezas, nada disso importa para nosso Senhor. O que importa é um coração decidido em dizer a Ele: sim, Senhor, completa em mim a tua obra. Sim, Senhor, eu lançarei as minhas redes. Sim, Senhor, eu permanecerei na minha missão,
de pai, de mãe, de esposo, de esposa. Por mais que essa missão seja exigente, por mais que nessa missão, Senhor, nós passemos por muitos dias de escassez, eu sei que se eu ouvir a Tua voz, eu sei que se eu for obediente à Tua palavra, eu provarei da abundância do Senhor, porque essa é a graça reservada para aqueles que são obedientes. Todos aqueles que escutam o Senhor certamente podem provar do seu poder, como Pedro um dia experimentou no seu coração. Dar ao Senhor essa coragem, essa ousadia de permanecer no nosso chamado, a coragem de não desanimar e de não desistir, de não largar para trás o Teu chamado, porque Ele é, Senhor, uma das maiores graças que nós recebemos na nossa vida. É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. É pela graça de Deus que você é o que é. É pessoa salva, pessoa encontrada por nosso Senhor, pessoa que não está mais à deriva, mas que está na barca de Pedro, pessoa que junto com Pedro ajuda a resgatar outras. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar esse chamado, a abraçar verdadeiramente essa missão, a colocar em prática o Teu chamado em nossas vidas. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Decidido a largar tudo e parar. Escute o que o Senhor tem a nos dizer. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, Mesmo que seja difícil, não podemos parar, filhos. Ele está perto de nós. Olhe todas tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Antes de nós repetirmos essa canção, Padre, gostaria que nesse momento você olhasse para o seu coração e apresentasse a Deus aquilo que hoje você traz como fracasso, como derrota, como motivo de desânimo e de desistência. Vamos apresentar ao Senhor, porque Ele é o mestre em transformar fracasso em vitória. Ele é o mestre em transformar morte em vida. Ele é o mestre em transformar derrota em vitória, choro em alegria, desânimo em ânimo e força no Senhor. Vamos colocar diante do Senhor. Ele está perto de nós, Ele está nas barcas da nossa vida. Certamente não deixará nos faltar nada, certamente a sua graça não nos faltará. Só precisamos confiar no Senhor que caminha conosco. Cantando essa canção, entreguemos ao Senhor as nossas vidas, entreguemos os nossos corações. Amanheceu, Solte sua voz. nada pesquei. Oh, Parecia ser apenas mais um dia, como entregue seu qualquer cansaço outro. ao Senhor, Estava cansado, seu desânimo, seu desejo de sem desistir. forças, desanimado, Não podemos parar. decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no
largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha, levante honra. Obrigado, Deus. Quem mandou largar a rede? É preciso ter coragem, Senhor. Volte para o mar, no lugar da tua vergonha, levante honra. Filho, eu vou te honrar. Gostaria de terminar esse momento de oração com mais uma palavra de São Paulo para nós. Mesmo que a missão que a gente abrace por vezes pareça ser grande demais, mesmo que por vezes parece que a gente não vai dar conta de tantas situações, nos momentos em que a gente se sentir menor, os mais pequenos, que nós possamos nos lembrar das palavras do apóstolo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.